não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quando começou a ocupar, depois morreram os dois, morreram os três, morreu o Enio, morreu o Barro Martins, morreu o Zé Olímpio, e veio uma nova geração de editores, né, que já refletia a ocupação de espaços pela turminha da esquerda. Então, de repente, todas as editoras começaram a ficar de esquerda e nenhum jornal registrou isso. Quer dizer, nenhum disse, houve uma mudança ideológica no quadro editorial nacional. Nenhum disse. Então, de modo que o esquerdismo foi se impondo como se ele fosse a norma. Ele não é esquerdismo, ele é simplesmente a normalidade. Passados 4 décadas, aparece um editor conservador. A primeira coisa que se diz quando se fala dele é que ele é conservador, que ele é homem de direito. Ao passo que, você vê, quando se fala na mídia de intelectuais de esquerda, ninguém diz que é de esquerda, nem que é muito menos que é comunista. Você fala do sujeito mostrando as suas glórias intelectuais, o seu belo currículo, as suas obras, etc, etc. E a identidade ideológica não precisa mencionar, porque ele está na normalidade. Mas se aparece um cara da direita, a primeira coisa que você tem que dizer é que é de direita. Até as realizações intelectuais podem ficar para segundo plano, mas a identidade, o carimbo ideológico tem que entrar em primeiro lugar. Você vê, isto é a maior prova de que a mídia é 100% um instrumento da esquerda. Mesmo que não fosse, esse não é o problema. Mesmo que a mídia estivesse dividida, entre direitistas e esquerdistas, se eles assumem o seu papel de militantes, de agentes de transformação, acabou o jornalismo. Você não pode confiar mais. Então, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, pouco importava a sua orientação ideológica, você tinha, vamos dizer, certos critérios de jornalismo que você ia ter que obedecer de qualquer maneira. Não tinha como escapar disso aí, não é isso? Então, ser esquerdista não era um pretexto para você fazer um subjornalismo, mas hoje é. Hoje legitima o subjornalismo desde que seja de esquerda. Então, isso está chegando, vamos dizer, num ponto onde começou realmente a fazer mal para as pessoas. Começa a baixar o nível de inteligência, o nível de consciência. E na medida que baixa isso, as pessoas perdem o seu centro, perdem o seu centro, ficam desgovernadas e começa até a sofrer a deterioração física, meu Deus. As pessoas ficam mais fracas, mais burras. É um negócio assombroso o que está acontecendo. Muito bem, então isso é mais um motivo para que este curso exista. Tentar compensar na medida do possível para um círculo reduzido, mas significativo de pessoas, os efeitos dessa degradação geral, que já ultrapassou o descritível. Eu nem tenho mais vontade de escrever a esse respeito, porque, bom, o que quer que eu escreva será sempre eufemístico em comparação com o que está acontecendo mesmo. Então, por isso mesmo, essas notinhas que eu coloco na mídia, elas são só índices da verdadeira explicação que vai ser dada em aula. Tá certo? Só esse tema desses 2 artigos dá para a gente dar um curso de um ano inteiro a respeito disso. Você imagina, por exemplo, só as referências que tem aqui. Quantos brasileiros, quantos leitores do Diário do Comércio, você acha que uma vez leu uma linha de Aristóteles, por exemplo, ou de Santo Tomás de Aquino? Nenhum, praticamente nenhum. Agora, se você fala de Fritjof Schuon, René Guénon, Coomaraswamy, etc., Hermann Doyle, eles nunca ouviram falar disso, eles não sabem do que eu estou dizendo. Até houve um que confessou, falou, essas referências ultrapassam
o meu horizonte. Ele tem razão. Então isto é para mostrar para você que para você entender este assunto, para você poder ter uma opinião a esse respeito, você vai ter que estudar um bocado. Então aqui só as referências, então, vamos dizer, são referências que vocês já têm. Quer dizer, eu já estou falando desses autores há muito tempo. Não é só o Doyle que eu falei pouco, porque eu também conhecia pouco, agora que eu estou lendo com mais atenção as obras desse grande filósofo holandês, calvinista, né, que sob muitos aspectos se parece com Eric Voegelin, né? Mas ele é um pouco mais, como é que se diz, um pouco mais militante por ser um membro da igreja calvinista. Por falar nisso, eu queria lembrar uma coisa a vocês. Quem inventou a figura do intelectual moderno foi Dante Alighieri. Dante Alighieri foi o primeiro sujeito que apareceu falando em público sem representar nada nem ninguém. Ele não representava uma igreja, um governo, uma corrente política. Ele só vinha lá com um negócio que é a majestas veritatis, a majestade da verdade. O que eu estou falando é verdade, se não for você me mostra. Então, a voz individual que fala apenas em nome da verdade, tal como o indivíduo a percebe. Isto é a definição do intelectual moderno, porém isto está desaparecendo. Nas últimas décadas, você não julga mais as palavras dos intelectuais pelo conteúdo que eles estão dizendo, mas por quem ele representa. Ele tem que representar uma universidade, uma igreja, um partido político ou uma empresa, uma grande empresa. O sujeito sei lá, ele é o CEO, não sei da onde. Então, você tem já um currículo que não é feito de obras, mas que é feito de cargos ocupados. Isso é uma coisa que está cada vez mais saliente. Então, isso quer dizer, a figura do intelectual moderno está desaparecendo e vindo em lugar a figura do burocrata, do cabo eleitoral, do agente de transformação, etc, etc. Ora, se desaparece a figura do intelectual moderno, desaparece também toda a diferença específica entre as sociedades do Ocidente e qualquer sociedade autoritária do Oriente, onde não há opinião individual. Acabou a democracia, não faz sentido você falar de democracia. Onde o negro só pode abrir a boca em nome de alguma coisa, alguma entidade que o transcende, então acabou a democracia, né? Então, isso é um aspecto que também precisa. Aquele livro do Russell Jacoby, Os Últimos Intelectuais, é um livro muito importante para você entender. Já é um livro da década de 80, esse processo já estava avançado nos Estados Unidos. É claro que um dos grandes responsáveis por esse processo são as universidades, né? A universidade absorve todo mundo, né? Veja, a vida intelectual na França, ela praticamente acabou depois que os intelectuais foram absorvidos pela universidade na década de 70, 80, no tempo do Georges Pompidou. Georges Pompidou achou que a maneira de você acalmar a mentalidades enragées era dar emprego para todo mundo. E deu emprego para todo mundo, acabou a vida intelectual. Então, o tema que eu levanto nesses artigos, eu não vejo isso tocado nem de longe, em parte alguma, de toda a mídia, incluindo mídia universitária. Não há pessoas no mundo universitário capacitadas para discutir esse assunto. Não há porquê. Isso não quer dizer que ninguém ali jamais tenha lido René Guénon ou Schwann. Muitos leram, mas a primeira coisa que eles fazem é daí, né, buscar um grupo guénoniano, buscar uma tarica, buscar uma iniciação, etc, etc. Então viram militantes guénonianos. Então daí não se pode confiar mais. Eu, pelo menos durante o tempo que eu estive metido nisso, né, eu tive a prudência de não sair escrevendo coisa em público. O que eu escrevia na época era restrito para um público muito pequeno. E eu nem de longe pensava em sair, né, fazendo propaganda dessas coisas para o mundo, né? Bom, muito bem, eu vou ler aqui esse artigo e comentar e dar alguns dados a mais que não cabia no artigo. Então vamos lá. Condenar a cosmologia medieval porque alguns pontos ela não coincide com os fatos observáveis do mundo físico é tão estúpido quanto condenar um desenho por não haver correspondência bionívoca
entre os traços a lápis e as moléculas que compõem o objeto retratado. Então, você veja que, por exemplo, toda a discussão popular a respeito de astrologia é colocada nesses termos. Existe uma correspondência bionívoca, quer dizer, cada posição astrológica corresponde a um fato determinado do mundo terrestre, ou não. Os astrólogos dizem que sim, e os anti-astrólogos dizem que não. Só que o problema não é esse. As órbitas planetárias não são uma coleção de bolinhas que ficam girando a esmo. Não, existe uma relação interna entre elas. Elas constituem um sistema, uma estrutura. Portanto, toda comparação só pode ser feita entre uma estrutura e outra estrutura celeste, de um desenho de uma estrutura celeste e o desenho de uma situação terrestre. E o fato é que não existe nas ciências humanas um instrumento para fazer isso. Então, a discussão cai para o terreno vamos dizer, da correspondência bionívoca. Uns tentando provar que ela existe, outros tentando provar que não existe. Se você provar que existe, não quer dizer nada, e se você provar que não existe, também não quer dizer nada, porque evidentemente não se trata disso. Não é isso? Então, daí prossigo aqui. Estruturas representativas abrangentes só podem ser compreendidas e julgadas como totalidades. O fisicalismo ingênuo, apegando-se aos detalhes mais visíveis, deixa sempre escapar o essencial. Quer dizer, isso está assim, vamos dizer, desde 1600, mais ou menos, né? Onde os caras descobriram um negócio chamado fato do mundo físico. E, veja, o fato do mundo físico nunca é um fato do mundo físico. Ele é um recorte abstrativo operado por um cientista, que separa, vamos dizer, um aspecto de fato dos outros aspectos do fato. Mas, por exemplo, quando Galileu fala de uma superfície sem atrito, eu digo, bom, não existe superfície sem atrito. Uma bola rolar numa superfície sem atrito, isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. Mas, para fins do experimento, ele faz abstração do atrito. Então, quer dizer, ele não está falando de uma bola de verdade rolando numa superfície de verdade. Ele está falando de um modelo matemático que jamais se realizou no mundo. Basta você levar isso em conta para você ver que todo o debate que surgiu naquela época, né, entre a nova ciência que apareceu e a ciência medieval, está completamente fora do lugar. É uma coisa de conversa de maluco. Um está falando uma coisa, outro está falando de outra completamente diferente. E para você fazer mediação entre as duas dá um trabalho miserável. Então, a física de Aristóteles foi rejeitada no início da modernidade porque dizia que as órbitas dos planetas eram circulares e não elípticas, como provou Kepler, e porque sua explicação da queda dos corpos não coincidia com a de Galileu. Só no século XX, o mundo acadêmico entendeu que, retiradas essas miudezas, o valor da obra persistia intacto, justamente porque não era uma física no sentido moderno do termo, e sim uma metodologia geral das ciências. É uma coisa que qualquer leitor inteligente da física percebe. O Aristóteles não está fazendo uma ciência física, ele está discutindo as condições para o conhecimento do mundo físico. E as observações que ele faz são certíssimas, embora pareçam contrastar com alguns hábitos modernos. Como, por exemplo, ele diz que ele é contra o método matemático porque não há medidas exatas em parte alguma da natureza. Muito bem, levou 4 séculos para os caras entenderem isso quando a física quântica veio e demonstrou exatamente isto. Né? Só que, na época, assim, estava a onda de matemática. Né? Newton coloca a regra de que qualquer pretensão de teoria científica que não passe no teste matemático não deve ser levada a sério. Tá certo? E todo mundo acredita nisso, e existe uma idolatria das matemáticas durante três séculos. Né? Até você chegar, vamos dizer, ao tempo da física relativista e da física quântica, que mostra que as coisas são, vamos dizer, você chega no máximo a uma aproximação estatística, que era exatamente o que Aristóteles estava dizendo. Acontece que no tempo de Aristóteles você não tinha instrumentos matemáticos para lidar com essas sutilezas estatísticas. Esses instrumentos foram criados nesse ínter. Então, Aristóteles, vendo que não havia quantidades exatas na natureza, ele afasta o método matemático. Porque no tempo dele esse método realmente não estava pronto para lidar com essas coisas imprecisas. Depois criaram esse instrumento e, portanto, a objeção aristotélica deixa de valer
Ela valia para a ciência do tempo dele, não vale mais agora, porque agora nós temos meios de... Quer dizer, esse meio foi o quê? Foi o cálculo inventado pelo próprio Newton e por Leibniz, que permite chegar a aproximações que antes eram absolutamente inconcebíveis. Não é isso? Então, bom, agora nós temos o cálculo, então nós podemos usar o método matemático de novo. Mas tudo o que Aristóteles nesse item falou sobre a observação e conhecimento da natureza continua válido. Só que, porque não havia correspondência bionívoca, né, entre cada frase de Aristóteles e cada fato científico observado, jogaram fora. Então, isso é claro que isso é uma perda, quer dizer, deixaram de compreender coisas que eram importantes de compreender e que talvez os tivessem colocado na pista certa muito antes, se tivessem continuado prestando atenção. Quatro séculos de orgulhosas cretinices científicas haviam tornado incompreensível um texto com o qual ainda se pode aprender muita coisa. E aqui eu cito esse congresso feito por ocasião de, acho que 2.500 anos de Aristóteles, pela Unesco. Pensée avec Aristote, quer dizer, uma coleção de trabalhos. A maior parte dos contribuintes não são filósofos, são cientistas, no sentido estrito, são biólogos, são matemáticos, etc. E a conclusão geral é essa: olha, nós perdemos muita coisa a hora que jogamos esse livro fora. Toda a simbólica natural do qual o cristianismo só pode prescindir em prejuízo próprio desapareceu de circulação porque, visto com olhos do fisicalismo ingênuo, o debate entre geocentrismo e heliocentrismo parecia colocar fora de moda o desenho medieval das 7 esferas planetárias, uma concepção cosmoantropológica enormemente complexa e sutil. Bom, muito bem, o simples fato de que o céu visível ao olho nu continue aparecendo como aparecia para Ptolomeu, deveria fazer as pessoas pensarem um pouco. Quer dizer, é claro que você, vendo as coisas desde outro ponto de vista, aliás, imaginário, e fazendo os cálculos, você obtém uma outra representação do mapa celeste. Entendeu? Muito bem, mas nós continuamos vendo daquele jeito. E aquele jeito era usado, vamos dizer, como um retrato da condição humana como um todo. Então, o fato de o desenho material ser outro não pode interferir numa coisa dessa. Não é isso? Então, isso deveria ser evidente. Mas acontece que justamente a partir dessa época, da época de Newton, começa a se criar um treco que se chama opinião pública. A opinião pública que é a opinião dos falantes, das pessoas que falam mais. Então, a partir daí, as questões não são decididas mais na esfera do argumento razoável, tá certo? Mas na esfera do consenso. Se a maioria aprovou, aquilo fica uma verdade inconteste. Até hoje, assim, você não pode discutir certas coisas, você não pode discutir, né? Quando você diz uma coisa óbvia, por exemplo, a respeito do evolucionismo, fala, ora, não existe não existe uma única prova laboratorial que confirme o evolucionismo. Nada, é zero. Não tem nada. Né? Também, mas aí não existe uma única prova matemática de que a evolução, como eles escrevem, seja possível. Né? É o exemplo dado pelo David Berlinski, né? Você começa a criar vacas na água e algum dia elas vão virar baleias, né? Dentro de apenas alguns trilhões de anos, né? Quer dizer, quantas transformações não seria necessário fazer na vaca e quantas transformações falhadas não haveria no meio, de maneira que no registro fóssil você teria que ter trilhões de cadáveres de vacas baleias falhadas. Não é assim uma que parece com uma, né? Ah, está aqui o elo perdido. Fala, peraí, um elo perdido não resolve. Um processo de 3 trilhões de anos, né? Como é que você vai tampar o buraco com um elo perdido? Fala, isso é impossível. Então, quer dizer, essa questão, no meu entender, ela vai ficar em aberto para sempre. Porém, o simples fato de você dizer isso, que é uma obviedade, que ninguém é capaz de contestar, já enfurece toda uma categoria profissional que precisa do evolucionismo para viver. Então, não há mais condição de uma discussão séria. Mesmo a própria ideia de consenso, né? Bom, quantas pessoas você precisa para formar um consenso? Quantas estão de um lado, quantas estão do outro? Essa conta nunca foi feita.
Tá certo? Então, o consenso são as pessoas que falam mais, que têm mais presença na mídia, ou que controlam publicações científicas, etc, etc. Mas, agora, veja o que aconteceu. Se, vamos dizer, do universo da cultura cristã desaparece o simbolismo da natureza, quer dizer, a natureza ela não é mais um meio translúcido no qual nós possamos ler, né, intenções divinas. Quer dizer, Deus não fala conosco através dos fatos do mundo físico. Ele só fala na Bíblia. Bom, se ele só fala na Bíblia, filho, então você tem que aceitar a reforma protestante. Acabou tudo, só a Bíblia fala, só a Escritura e acabou. Então, muito bem. A reforma protestante foi anterior a este processo. Mas, se a Igreja Católica não tem mais como ler os indícios nos fatos da natureza, bom, então só resta ler a Bíblia e acabou. Teria que concordar com a reforma protestante. Em segundo lugar, desaparecendo o simbolismo da natureza, desaparece automaticamente o significado dos milagres. Porque como que você vai julgar a importância e a validade de um milagre, a não ser contra, em contraste com uma certa concepção da natureza? Não é isso? Então, por exemplo, até o advento da chamada ciência moderna, ninguém jamais pensou que um milagre fosse algo que desmentisse as leis da natureza. Ninguém pensava isso. Esta concepção só aparece a partir do momento em que a nova concepção de Newton, Galileu, etc., se torna dominante. Quer dizer, se Newton e Galileu são os porta-vozes da verdadeira legalidade divina que constitui a natureza, então, e essa legalidade é feita, vamos dizer, de regularidade, que se repetem, são relações necessárias e constantes entre as coisas, então é evidente, só podemos definir um milagre como algo que sai fora dessa normalidade. O que é uma definição que nada tem de cristã, é uma adaptação posterior feita na linguagem de um adversário, por assim dizer. Então, desaparece o simbolismo da natureza, desaparecem os milagres, sobra o quê? Sobra a moral. Então, vamos dizer, a moral cristã de fato não mudou durante esse período e ela se torna, então, vamos dizer, o conteúdo único da pregação. Você vê que hoje você encontrar um padre que fala de milagres, é ele próprio um milagre, né? E chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores.
Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.